Leitura de hoje, Marcos, do capítulo 7 ao capítulo 10. Capítulo 7. Jesus e os mestres da lei. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra a teu pai e a tua mãe, e mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isso é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessitem. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que por vós próprios tendes transmitido. E desta mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros
todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouvi falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusessem sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficaram sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Marcos, capítulo 8. Nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado
seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos. Indagou-lhe Jesus: quantos pães tens? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão e, após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos seus discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes. Permaneceis com o coração petrificado. Tendo olhos, não vedes, e possuindo ouvidos, não escutais, não vos recordais. Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolheste do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então, ainda não compreendeis? E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores, caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados. Nas cercanias de Cesareia de Filipe, no caminho, ele lhes inquiriu:
quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar, na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Capítulo 9. A transfiguração de Jesus. Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavadeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelasse o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão
ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu: realmente, Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Pois eu lhes digo, Elias também já veio e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei, discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutias com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes. Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito. Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes: sobre o
o que discorrias pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma destas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará me recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Contou-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber em um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as 2 mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos, do que, possuindo os 2 olhos, seres atirado no inferno. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Marcos, capítulo 10. Casamento e separação. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os 2 se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto,
O que Deus uniu, não o separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os meus mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia, os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu a parte dos 12 e compartilhou o que lhe aconteceria.
Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que queres que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estás pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo e, de fato, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi! Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amanhã continuaremos a leitura e leremos Marcos, capítulos 11, 12 e 13. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário sobre como estou falando, como está entendendo, a sua dificuldade que possa estar ocorrendo, e ative o sininho para que você possa receber logo a notificação do vídeo, né? E deixe o seu like, que é muito importante para nós. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.